Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos começando aí mais um episódio do SupraCast e estou mais uma vez com a minha dupla aqui de cardiopatia congênita, Murilão. E aí, Danilo, mais uma vez o pessoal deu a missão pra gente de falar de cardiopatia congênita, né? Acostumamos o pessoal mal. Essa missão ingrata aí, Murilão. Mas para falar hoje de um tema que é difícil, mas também é muito interessante, uma coisa assim que a gente não está acostumado a ver no consultório no dia a dia, porque quando chega para a gente, né, Murilão? Graças a Deus já está resolvido, né, o problema, mas o tema hoje é transposição de grandes artérias, Murilão. Danilão, assim, como você falou, a gente acaba pegando já resolvido, né? Mas assim, é uma doença que até desafia toda a hemodinâmica do organismo, né? Dá um leque na cabeça, né? Dá um nó na cabeça, né, Murilão? Entender tudo invertido, né? E como é que alguém sobrevive mesmo que alguns dias com essa hemodinâmica toda alterada, né? Exato. Mas, Murilão, antes da gente começar a falar do nosso tema, eu quero fazer uma pergunta para você. Você, quando estava no seu internato, quando estava ali começou a dar plantão, ou até quando estava na clínica, na cardio mesmo, você teve dificuldade ou sentiu insegurança para laudar um eletro, interpretar um eletro? Rapaz, Danilo, eu sempre tive, cara. Inclusive quando eu entrei na cardio. Vira e mexe eu esqueci os critérios, ou então eu não sabia o porquê que tinha aquelas alterações, ficava decorando, e só depois que eu consegui de fato entender o porquê que existem as alterações no eletro, né? Exato, Murilão. E nós aqui do SupraCast, percebendo, né, esse déficit que a gente tem na nossa formação em relação ao eletrocardiograma, então a gente traz aqui para os nossos ouvintes o curso ECG Dominado do SupraCast, com uma didática e com uma metodologia que você nunca mais vai passar aperto na hora de interpretar o eletro. E o mais legal, Murilão, é que esse curso ele é do básico até o avançado. Então ele serve para você que está no internato e já quer começar a aprender o eletro de uma forma mais didática, para você que está no plantão ali na porta, que sente insegurança, você que está na clínica e você que está na cardiologia também. Então fiquem atentos aí que o lançamento do curso é dia 17 de março, tá? E as vagas serão limitadas, hein? Então fique atento, não come bola para não perder a inscrição do curso. E você vai poder acessar o curso ali, entra no nosso Instagram, você vai ter os links ali de acesso, tá bom? Então fica de olho aí, beleza? Boa, Danilão, com certeza vai ser um curso que vai mudar a formação e o conhecimento do pessoal aí, né? Show de bola! Então, Murilão, eu acho que assim, antes da gente começar a falar da patologia em si, a gente precisa relembrar, de uma forma breve, né, a fisiologia do nosso sistema cardiovascular. Então, né, numa pessoa normal, como é que funciona? A gente tem ali, né, o retorno venoso através das cavas, né, a veia cava superior e inferior vão desembocar no átrio direito, né? O sangue vai fluir para o ventrículo direito, tronco da pulmonar, depois veias pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta e a circulação sistêmica como a via final, né? Tudo isso a gente chama, né, essa sequência, né, de circulação em série. Então o sangue ele chega ali nas câmaras direitas desoxigenado, né? Passa pelo processo de troca gasosa na circulação pulmonar e volta para as câmaras esquerdas, oxigenado e daí para o corpo. Então, essa o normal, né, o fisiológico. O que acontece na transposição de grandes artérias, né, na forma clássica? A gente vai conversar durante o episódio que existem algumas variações, né, mas como a gente tem a TGA clássica, nós temos ali uma discordância ventrículo arterial. O que é isso, né? A aorta ela vai nascer no ventrículo direito
e o tronco da pulmonar vai nascer no ventrículo esquerdo. Lembrando, então, que o átrio direito e o ventrículo direito, morfologicamente direito, né, eles estão normais ali, e a mesma coisa para o lado esquerdo, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo também. Só tem essa troca, né, que a gente fala, esse switch arterial, tá? E qual que é o problema disso, Murilão? Que essa circulação que antes era em série, agora ela é paralelo, ou seja, o sangue, né, chega desoxigenado no ventrículo direito e ele já vai para a circulação sistêmica desoxigenado. E o sangue oxigenado do pulmão, né, vai para o ventrículo direito, para o ventrículo esquerdo, e ele volta para o tronco da pulmonar. Então, essas circulações, elas são em paralelo, elas não se misturam. O sangue oxigenado fica circulando pelo pulmão e o sangue desoxigenado acaba indo para o corpo. Então, isso que é a famosa circulação em paralelo. E isso, né, gera ali uma hipoxemia severa. E se a gente não tiver nenhuma mistura desses sangues, né, isso é uma incompatível com a vida, tá? Então, no caso da TGA, por isso que a gente comentou que se esse paciente chegou para o cardiologista, né, do adulto, é porque nos primeiros dias de vida ali, houve alguma intervenção que permitisse que esse paciente se mantivesse vivo até uma correção futura, que a gente vai conversar bastante sobre isso hoje. Então, essa sobrevivência, ela depende basicamente, né, naquele período neonatal mais imediato, depende que existam outras alterações. Então, muitas vezes, esses pacientes, eles têm um forame oval patente, né, uma CIV, e também a persistência do canal arterial, né, que uma das medidas, né, importantes aí né, quando é identificado, né, esse problema, é fazer a prostaglandina de imediato para manter esse canal aberto e manter um mínimo grau ali de oxigenação para esses pacientes, tá? E aí, Murilão, falando um pouco da história natural dessa doença, a gente teve a primeira descrição anatômica ali da TGA no final do século XVIII. E durante muito tempo, como eu comentei, a história natural era muito sombria. Sem tratamento, metade dessas crianças morriam ali no primeiro mês de vida e 90% morriam no primeiro ano. Então, assim, a TGA era considerada até mais fatal, inclusive, que a tetralogia de Fallot, tá? Na época. E falando um pouco sobre a epidemiologia, é a segunda cardiopatia congênita cianogênica mais comum, atrás ali do próprio Fallot, e tem uma prevalência ali de 31, 32 para cada 100 mil nascidos vivos. É interessante que ela tem uma preferência pelo sexo masculino, então tem ali uma prevalência de 2 a cada 3 homens para uma mulher, tá? E também tem uma forte associação com o diabetes materno, mas também tem alguns relatos aí de associação com o uso prévio de ibuprofeno, casos de gripe prévia, tá? Ao contrário das outras doenças congênitas, ela não tem associação com anomalia cromossômica, tá? Mas a genética ainda não é muito bem explicado o papel dela na TGA, mas a gente sabe que tem uma taxa de recorrência em parentes de primeiro grau que pode chegar ali até a 5%, tá? E quando a gente tem irmãos que tem casos de irmãos com TGA ali, essa prevalência é de 1,7%. Mas, Murilão, não tem como a gente falar, né, de cardiopatia congênita sem entrar um pouco na embriologia, né? Então, Danilão, assim, por ser uma doença que não é comum, acaba que a gente não tem muito consenso sobre a formação embriológica da doença, né? Mas a gente tem algumas teorias que possam explicar o porquê disso acontecer. Uma das teorias é que é o seguinte: a gente tem o septo conotruncal e ele vai se espiralar e formar o cone subaórtico e o cone subpulmonar. O cone subpulmonar vai se desenvolver
e formar toda a anatomia normal que a gente conhece. E aí tem duas teorias que tentam explicar o porquê disso não acontecer. Uma delas é que esse septo cono truncal, em vez dele sofrer essa trajetória espiral, ele segue um caminho reto, aonde o cone subpulmonar vai sair do ventrículo esquerdo. Uhum. A outra teoria, que recentemente está sendo mais aceita, é que, na verdade, você tem um subdesenvolvimento do cone pulmonar e você tem uma persistência do cone subaórtico. Isso vai forçar a válvula aórtica para uma posição anterior e à direita e conectar ela ao ventrículo direito. Uhum. Isso é logo no começo da gestação que já acontece, né? E aí, Danilão, para o diagnóstico, pode ser feito através do ultrassom no momento pré-natal, apesar de ter as suas dificuldades técnicas, porque as estruturas elas estão pequenas, né? As diferenças morfológicas de cada cavidade, de cada vaso, ela não está bem definida. Então, muitas vezes acaba passando batido. Você vai identificar essa patologia nos primeiros dias de vida, né? Como você falou, é uma das principais causas de cianose logo na primeira semana de pós-natal, né? E aí, nesse momento, quando você tem essa suspeita, acaba que o ecocardiograma se torna o exame de diagnóstico, né? E como é que a gente vai fazer para identificar a TGA? Então, primeiro, a gente tem que identificar cada câmara cardíaca e o que seria a aorta e o que seria a artéria pulmonar. Uhum. Então, para identificar o átrio direito, a gente tem que buscar olhar o apêndice atrial. No átrio direito, o apêndice atrial ele é triangular e com a sua base mais alargada. Você vai ter uma maior expressão da musculatura pequitínea também. Já no átrio esquerdo, o apêndice atrial ele é alongado e tem sua base estreita. E aí você identificou o átrio, você vai ver se tem a conexão átrio-ventricular. E para identificar os ventrículos, você vai observar algumas estruturas anatômicas. Primeiro, as válvulas atrioventriculares elas vão seguir o ventrículo. Então, no ventrículo direito, você vai identificar a válvula tricúspide, que ela tem uma implantação mais apical, e a presença da banda moderadora. Já o ventrículo esquerdo, você vai identificar a presença da válvula mitral, que tem uma implantação mais basal, tende a ser um ventrículo maior e hipertrofiado. Porém, se você faz um diagnóstico mais tardio, onde o ventrículo direito ele está responsável pela circulação sistêmica, Às vezes fica difícil, né, Murilão? isso, exatamente, ele vai ficar maior, vai hipertrofiar, então você tem que buscar as outras alterações anatômicas. E aí, por fim, você vai avaliar a conexão ventrículo-arterial, que é onde vai estar alterado na TGA. Aqui, as válvulas semilunares, elas vão seguir as artérias. Então, a aorta, você vai ver um vaso que ele não vai se bifurcar, ele vai dar origem às coronárias e vai ter a presença da válvula aórtica. Enquanto que na artéria pulmonar, é um vaso que vai se bifurcar para o ramo direito, o ramo esquerdo, e vai ter a presença da válvula pulmonar. Lembrando que nessa fase, todas as estruturas elas estão pequenas, né? Pelo fato de ser um recém-nascido. Então, acaba que, mesmo no pós-natal, é difícil de avaliar. Mas, na TGA, o que a gente identifica no ecocardiograma é que os vasos eles podem ficar em paralelo, né? Como ocorre essa alteração cono-truncal que a gente já falou, os vasos eles não vão ficar um anterior, um posterior, não, eles vão sair de forma paralela. Em alguns casos, a aorta ela pode até estar anterior e à direita da artéria pulmonar, que em casos normais seria o contrário, né? A pulmonar ela é anterior. E além da gente identificar essas estruturas anatômicas,
Outra coisa que a gente tem que identificar pode ser pelo eco, pode ser por outros exames e são as coronárias, né? Uhum. Porque a gente vai falar das opções cirúrgicas, mas a gente tem que avaliar se não tem nenhuma anomalia de coronária, nenhum trajeto intramural, que nesse caso seria de pior prognóstico, porque um dos tipos cirúrgicos de tratamento, a gente justamente vai mexer nas coronárias, né? Essa informação do trajeto, da origem das coronárias é importantíssimo para o tratamento cirúrgico, né? Pois é, Daniel. E lembrar, né, Murilão, que desses tipos, né, o padrão mais comum das coronárias é o padrão usual mesmo, né, até 65% dos casos você vai ter a coronária esquerda se originando ali do seio coronariano esquerdo e a direita do seio direito, mas vão existir diversas variações, mas o que é importante pro prognóstico, né, do paciente são aquelas que têm o trajeto intramural, né? O que que é isso? A coronária, ela até nasce no seio correto, mas ela vai passar por dentro da parede da aorta, tá? Então, isso aí para o cirurgião, assim, é um pesadelo, né? Porque a gente vai conversar sobre a cirurgia de Jatene, né? Mas o reimplante simples das coronárias na neo-aorta acaba ficando bem dificultado com esse procedimento, com esse trajeto, né, intramural. E eu acho legal o que você falou, Murilão, porque assim, a gente que trabalha com imagem, né, esses marcos anatômicos, essas estruturas, a gente faz parte ali da nossa rotina, mas às vezes o cardiologista clínico, ou até o clínico geral mesmo, não está muito acostumado com isso, mas quando a gente vai ler o laudo do eco, né, principalmente aqueles ecos de congênita, muitas vezes as pessoas não entendem, mas aquelas conexões venoatriais, ventrículo-arteriais, atrioventriculares, os citos sólitos, né? Então, assim, todas essas informações é importante a gente ler e entender o que vocês estão querendo passar pra gente, né? Exatamente, Danilão. A gente até vai falar mais para frente da transposição congenitamente corrigida, que você vai ter o ventrículo direito à esquerda, né? Então você tem que saber identificar que é um ventrículo morfologicamente esquerdo, mas que vai estar à direita, né? E não que Uhum. ele é direito porque está na direita, né? Sim. E assim, continuando falando desses exames de imagem, falar um pouco da ressonância, apesar que eu acho que assim, a ressonância, né, ela vai ter um papel secundário, principalmente no pós-operatório desses pacientes. Eu acho que no, no, no momento inicial ali, para diagnóstico, até para planejamento cirúrgico, né, acho que o eco é o grande exame da TGA, né, inclusive fetal, que você consegue fazer o diagnóstico ali, né, antes do nascimento. Mas a ressonância, né, ela vai ser muito boa para avaliar o pós, principalmente, né, os pacientes que vão ter algum grau de disfunção na válvula pulmonar, né, alguns pacientes Uhum. que vão fazer Rastelli, que a gente vai comentar já já, né, que vão ter um tubo do VD para o tronco da pulmonar ali, que a gente consegue avaliar muito bem essa disfunção, um grau de regurgitação, avaliar as câmaras direitas, né, uma disfunção precoce do VD, avaliar grau de fibrose, né, também nos pacientes que têm a TGA congenitamente corrigida, que vão ter uma evolução progressiva de uma disfunção de VD, esse segmento com a ressonância vai ser muito bom. E no caso da tomografia, né, os pacientes da angiotomo, os pacientes que fizeram o pós-operatório, principalmente os que têm a cirurgia de Jatene, é um acompanhamento importante, porque existe um risco, né, de ter alguma estenose ou obstrução coronária, então a gente consegue fazer esse segmento das coronárias pela angiotomo, tá? Murilão, então, antes da gente prosseguir, eu também queria lembrar que na TGA a gente tem algumas variações anatômicas, tá? Então a gente tem aquela TGA que a gente não tem comunicação
intracavitária. Então, são pacientes que têm tanto o septo interventricular íntegro, né, não tem CIV, e também não tem a CIA. Esse é o quadro de maior urgência, certo? Porque a gente não tem mistura de sangue ali. Então, esse paciente, esse neonato, ele é completamente dependente do que o canal arterial continue patente. Porque é a única via que ele tem ali. Se esse canal fecha, né, a gente praticamente precisa correr para fazer criar uma comunicação, né, que geralmente a gente faz a atrioseptostomia. A gente vai comentar, tá? Mas também tem alguns tipos de TGA que a gente tem a CIV. E dentre as CIVs, a gente tem a mais comum é a pele membranosa, que é a mais frequente, tá? Chega ali a 33% dos casos, tá? E na congenitamente corrigida pode chegar até 80% dos pacientes. E também tem uma que, no caso dessa pele membranosa, acaba ajudando ali na mistura, né? Do sangue, mas se não for corrigida, pode levar a um quadro de hiperfluxo pulmonar precoce, tá? E você tem as CIVs de mau alinhamento ali do septo conal, tá? E aqui, principalmente, eu vou citar mau alinhamento do tipo posterior, onde você tem ali o septo de saída está deslocado para trás e ele acaba obstruindo a via de saída do ventrículo esquerdo, que no caso, né, a via pulmonar, e esse paciente geralmente não dá para a gente fazer o tratamento com a cirurgia de Jatene. E aí a gente vai ter outras alternativas, tá? É pra você ver, né, Danilão? Até a TGA, ela tem os seus graus de complexidade, né? Não é só a transposição. Às vezes, como você falou, tem outras alterações congênitas associadas que muitas vezes podem complicar o tratamento cirúrgico, né? Perfeito, Murilão. Falando de tratamento cirúrgico, ele foi evoluindo ao longo dos anos. Então a gente tem ali no final dos anos 40, fazendo uma retrospectiva aí, foi realizada a primeira comunicação interatrial cirúrgica. Então, onde conseguiu, né, realizar essa mistura mais efetiva do sangue. Mas isso acabou que é um tratamento que a gente fala, um tratamento paliativo, né? Uhum. Em 1954, foi proposta a primeira correção fisiológica ali, um modelo experimental que usava os retalhos de pericárdio, tá? Mas também acabou que não teve tanto sucesso. E no mesmo ano, né, o Dr. Mustard, que foi um dos cirurgiões famosos que desenvolveu uma técnica cirúrgica, ele acabou também tentando já fazer a transferência da coronária esquerda para o tronco pulmonar. Então, nessa época, Murilão, acho que o grande empecilho técnico era justamente o manejo das coronárias, entendeu? Uhum. O pessoal não tinha expertise técnica ainda para fazer o manejo das coronárias. Então, a solução da época foi a famosa troca atrial, né? Os switches atriais que vieram ali nos anos 50 e 60. Então, nessa fase, o que eles pensaram, né? A gente fazia a troca, a correção fisiológica, mudando o fluxo dentro dos átrios, né? Já que mover as coronárias ainda nessa época não tinha essa expertise toda. Então, aí você teve o Dr. Senning e o Dr. Muster, que a gente ouve muito falar nessas técnicas cirúrgicas quando passa no ambulatório de cardiopatia congênita, né? Uhum. O que eles fizeram? Qual que era o objetivo? Redirecionar esse fluxo sanguíneo para transformar a circulação de paralelo, né, em novamente uma circulação em série. E o que eles fizeram? Eles criaram os túneis, né? Eles tunelizaram os átrios. Então, eles criaram pequenos túneis dentro dos átrios e o sangue das veias cavas era guiado por esses túneis para o ventrículo esquerdo, né, que é a circulação pulmonar, e o sangue das veias pulmonares era direcionado para o ventrículo direito, que era o ventrículo sistêmico. Então, isso corrigia ali, né, a fisiologia sem a necessidade de mover as coronárias. Porém, qual que é o grande problema disso aqui? Né? Eu voltava a ter uma circulação em série, porém, o ventrículo direito continuava como ventrículo sistêmico.
E a gente tem que lembrar o ouvinte de casa que o ventrículo direito não foi feito para trabalhar sobre grandes pressões. Ele foi feito, né, para trabalhar com volume. Então, a longo prazo, o ventrículo direito submetido ali à pressão sistêmica causava ali falência ventricular, arritmias, uma insuficiência tricúspide acentuada, né? Então, hoje, esse tipo de cirurgia, quando a gente só altera o fluxo dos átrios, Murilão, a gente praticamente não usa, tá? São indicadas hoje em casos que a gente tem um diagnóstico tardio ou, como a gente vai falar da cirurgia da TGA congenitamente corrigida, faz parte do procedimento de double switch, que é o tratamento cirúrgico da TGA congenitamente corrigida, tá? Pois é, E aí, Danilão. Nesse caso, a gente deixa só para aquele paciente que, por algum motivo, não fez o diagnóstico na primeira semana, né? E aí o exato, ventrículo esquerdo, como ele fica com o fluxo pulmonar, ele vai evoluindo. A hora que você faz o diagnóstico, você não consegue deixar ele mais como o ventrículo sistêmico, né? E aí exato. você assume o ventrículo direito e vida que segue. É um tratamento também meio paliativo, né? Assim, a gente É, não resolve o problema. Vamos falar, já perdeu o timing, né? aham. E é importante comentar isso, né, Murilão? Porque na TGA congenitamente corrigida, um dos tratamentos. A gente tem um preparo para o ventrículo esquerdo, né? É, Faz a bandagem na pulmonar ali, que a gente vai explicar também. Mas aí, Murilão, nos anos 60 veio uma coisa que foi revolucionária aí. Teve o Dr. William Hashkin, que é considerado aí o pai da cardiologia intervencionista pediátrica. O cara desenvolveu ali um catéter balão na garagem da casa dele. E qual que era a ideia, né? Ele fazia ali uma atrioseptostomia por via percutânea, ou seja, não invasivo, né? Não precisava de cirurgia, e ele rasgava a parede do átrio ali e criava uma CIA, né? Então, isso garantia, né, uma mistura mais eficiente do sangue e permitia que esses bebês sobrevivessem o tempo necessário para ser submetidos à cirurgia definitiva. Então, assim, esse procedimento foi assim revolucionário para a época, né? E indicado para aqueles pacientes que não tinham uma comunicação interventricular, né? Ou também não tinham uma comunicação intracavitária, ou também não tinham um FOP ali muito grande, né? Tinham uma uhum. CIA restritiva. Então, eram essas as indicações da atrioseptostomia que a gente costuma fazer até hoje. Danilão, pois é, né? Porque senão fica de fato duas circulações em paralelo. Isso é o mais angustiante dos cenários, né? Exato. E aí, Murilão, veio no final ali dos anos 60, perto da década de 70, o grande Dr. Rastelli, que acho que O brabo. todo residente de cardiologia, né, tem que saber esse nome. E só que como a gente disse, né, Murilão, a TGA ela pode ter várias alterações, né? Então não é só a TGA. O Rastelli ele propôs uma técnica para os casos de TGA que estavam associados a uma CIV, e geralmente aquela CIV, né, por defeito do septo conal com um desalinhamento posterior, que isso acaba gerando uma estenose pulmonar, tá? E aí esse tipo de paciente não conseguia se fazer a cirurgia de Jatene, né, que veio depois. Mas na época o Dr. Rastelli propôs uma outra técnica cirúrgica. O que ele fazia, né? Então, ele corrigia a CIV, ele colocava ali um patch para criar um túnel dentro do ventrículo, fechava a CIV, e aí ele direcionava, Murilão, o sangue do ventrículo esquerdo para a aorta, através desse túnel. E aí, como a via de saída original para os pulmões estava obstruída, que era a estenose, né, por causa da estenose, e a artéria pulmonar era ligada, ou seja, ele fechava a artéria pulmonar e colocava um tubo com uma válvula conectando externamente o VD diretamente para as artérias pulmonares. Então, assim, a gente vê muito
esses pacientes nos dias de hoje, né, Murilão, que Uhum. fizeram Rastelli, e lembrar assim que o Rastelli não é só para TGA, né, tem diversas outras situações de cardiopatias congênitas que foi feita essa técnica do Rastelli. Inclusive não falou, né, que a gente fez o episódio, dependendo de como tiver alteração, você pode fazer a Rastelli, né? Exatamente. E aí, qual que era o objetivo disso tudo? O ventrículo esquerdo vira o ventrículo sistêmico e o fluxo para os pulmões é garantido por esse conduto externo, tá? E aí, Murilão, veio aí a cereja do bolo, né? Que foi a cirurgia de Jatene, né? Que em 1975, o professor Adib Jatene, brasileiro aqui, né? E a sua equipe realizaram pela primeira vez ali a cirurgia da troca arterial, né? Então, basicamente, o que mudou? Lembra que a gente comentou, né, que no começo dos anos 40, 50, toda aquela época das trocas da troca atrial, né, a gente tinha uma grande dificuldade de manejar essas coronárias, né? E o Dr. Jatene, ele conseguiu descobrir uma forma de translocar essas artérias coronárias sem que elas dobrassem, né, fizessem um kinking ali, ou causassem isquemia, tá? Permitindo que essas artérias fossem conectadas ali aos ventrículos morfologicamente corretos. Isso aí, na época, foi, assim, revolucionário no tratamento, assim, da TGA no mundo, né? E como é que ele fazia isso, Murilão? Isso é o mais interessante, né? Ele recortava uma margem de tecido ao redor dos ossos da coronária e criou o que se chamava de botão de tecido. E aí, com esses botões, ele conseguia reimplantar, então, na neo-aorta, né? Ele trocava as artérias, né? Ele transeccionava as artérias, né? Cortava elas e reimplantava no lugar correto. Então, a gente chama de neo-aorta e neopulmonar, tá? E o objetivo era, com essa técnica de reimplante dos botões coronarianos, garantir que as coronárias tinham uma base firme para a sutura e não sofressem dobraduras ou torções durante o reposicionamento, que isso ia gerar ali isquemia, né? Podia gerar infarto, disfunção ventricular mais para frente, tá? Então isso aí na época foi revolucionário e é o que a gente usa até hoje. Rapaz, Danilo, você fez algum optativo em cirurgia, fez não? Eu tô passando muito com o Gustavo, Então é isso. Dr. Gustavo do Pé de Artigo, sabe? Mas, ô Murilão, eu acho que a gente falou bastante aqui da TGA, mas para confundir um pouquinho mais a cabeça do ouvinte, tem uma outra variação da TGA que é um pouquinho mais complexa, não é não? Então, Danilão, tem vários nomes, né? Mas o que eu mais vejo ser chamado é a transposição congenitamente corrigida das grandes artérias. Por que congenitamente corrigida? Porque aqui a gente não vai ter circulações em paralelo. Porém, as conexões elas estão todas discordantes. Então você tem uma conexão atrioventricular e ventrículo arterial discordante. Por quê? Os ventrículos eles vão ser invertidos e a aorta ela vai se ligar ao ventrículo direito, que vai estar à esquerda, e a artéria pulmonar vai se originar do ventrículo esquerdo, que vai estar à direita. Vou ver se eu consigo simplificar aqui. Tá tudo trocado. Tudo trocado, só que a circulação ela insere como ela tem que ser, né? Uhum. Então o sangue ele vai chegar pelo átrio direito, ele vai cair no ventrículo esquerdo e vai para a artéria pulmonar. Aí, pelas veias pulmonares, vai chegar no átrio esquerdo, cair no ventrículo direito e sair pela aorta. Então você vê que o sangue flui, porém as cavidades elas estão todas discordantes. Acho que deu para entender, né? Opa, mas ô Murilão, e você sabe que é interessante porque esse diagnóstico ele pode passar batido, né? Porque diferente da TGA clássica, que assim, né, é praticamente incompatível com a vida, o neném já nasce cianótico, muitas vezes nesse caso, né,
a criança não tem nada ali, vai descobrir isso só na adolescência ou na vida adulta, depois que já teve complicação, né? Exatamente. Como eu falei, o, o ecocardiograma, principalmente nas primeiras semanas de vida, as câmaras cardíacas, elas são pequenas, né? Às vezes, os marcos anatômicos não são facilmente identificados. Então, se o recém-nascido não tem sintoma e às vezes essas alterações não são identificadas, ele vai seguir o curso normal de qualquer criança, né? Exato, e assim, né? Ao contrário da TGA, que é incompatível com a vida, mas depois você corrige esse paciente, ele vai ter uma vida praticamente normal, como você disse. Na TGA congenitamente corrigida, o problema é mais complexo, né, Murilão? Esse paciente, ele vai evoluir aí com uma insuficiência do ventrículo direito, que é o ventrículo sistêmico, né? Tem um risco arritmogênico muito alto. Como é que é isso aí? Então, aqui, Danilão, às vezes a gente perde o time do tratamento, né? E muitas vezes a gente tem que levar em consideração se de fato vale uma cirurgia tão grande assim, né? Você tem que fazer um double switch. Você tanto faz uma troca atrial como arterial, uma cirurgia muito grande. Então, pesando o risco-benefício, às vezes a gente acompanha esse paciente que tem essa doença para avaliar em que nível essas alterações elas vão se desenvolver. A gente aceita que o ventrículo sistêmico vai ser o direito e vai acompanhando. Porém, foi como você falou, a gente corre o risco do paciente evoluir com uma disfunção de ventrículo direito, pode evoluir com uma insuficiência tricúspide acentuada, justamente porque essas câmaras, nessas estruturas, não estão acostumadas a alta demanda. O sistema de condução nesses pacientes, eles são mais frágeis. Então, você tem um risco maior de ter bloqueios atrioventriculares, inclusive completos. Você pode evoluir com arritmias, taquicardias de entrada, com desenvolvimento cardíaco, pode ser que evoluam com obstruções de via de saída. Então, assim, de certa forma, inicialmente o paciente pode não ter sintoma, mas ao longo da vida vale o acompanhamento, porque você tem que pesar o risco-benefício de intervir em algum momento da vida dele, né? Lembrar, Murilão, assim, que o double switch, né, como você falou, é uma coisa extremamente complexa, precisa ter um centro especializado com cirurgião que tem experiência, né, porque aqui a gente está falando da tunelização dos átrios, né, a técnica de Senning ou Mustard, e o Jatene, tudo no mesmo tempo cirúrgico, né. Então, E o ideal aí, né, Murilão, é que se você não, como o timing aqui que você falou é muito importante. Então, geralmente, o ideal é tratar por volta de 1 ano de idade, não passar muito disso, né? justamente pelo risco de uma disfunção irreversível do ventrículo direito, né? Por ele estar ali com a circulação sistêmica, e uma involução do ventrículo esquerdo, que ele fica ali em câmaras de baixa pressão, ele involui. A hora que você vai fazer essa troca, o paciente não consegue sair de SEC, né? O ventrículo esquerdo ele não consegue pegar no tranco ali. Por isso que o timing é difícil, tanto da avaliação do risco-benefício, né? Exato, isso que você está falando do ventrículo esquerdo, né? Tem uma coisa muito interessante que você pega esses pacientes, né? Fez o diagnóstico precoce. Vai acompanhar, vai operar esse paciente por volta de 1 ano. Nesse intervalo de tempo, a gente consegue ir preparando o ventrículo esquerdo para aguentar a pressão sistêmica. E como é que a gente faz isso? Você faz uma bandagem ali na artéria pulmonar, tá? Isso é o cirurgião faz esse procedimento e você aumenta a resistência da artéria pulmonar. Então, esse ventrículo, nesse tempo antes da cirurgia, ele vai se hipertrofiando. E você pode acompanhar isso tanto pelo eco quanto pela ressonância. Então, você consegue preparando esse ventrículo esquerdo para se tornar um ventrículo sistêmico antes da cirurgia do double switch. Pô, excelente, hein, Danilo? Massa, né? E Murilão,
Então, assim, acho que a gente explicou bastante, né, sobre o tratamento cirúrgico, sobre, né, a fisiopatologia, mas esses pacientes a gente brinca, né, que a gente casa com eles porque eles vão seguir primeiro o cardiologista pediátrico até até a adolescência ali, início da fase adulta, e depois eles vão passar para o cardiologista. E a gente, como cardiologista, né, tem que saber como fazer o segmento com esses pacientes. Então, né, eles não estão isentos de complicações, muito pelo contrário, né? Então a gente tem que lembrar que esses pacientes, por exemplo, como eu comentei, os pacientes que fizeram cirurgia de Jatene, quase todos eles vão acabar evoluindo com uma dilatação da raiz da aorta, da anel aorta, né? Então, assim, isso é comum, é esperado, a gente precisa fazer um segmento ali com algum exame de imagem, aí pode ser o eco, pode ser angiotomo, né? Pode ser até a angiorressonância, o que for mais, o seu serviço tiver mais facilidade e experiência. Também tem que lembrar, né, como eu disse, da estenose dos ramos pulmonares, tá? Então, pode ter estenose dos ramos pulmonares. No caso do Rastelli, pode ter ali uma obstrução ou uma regurgitação do conduto extracardíaco, né, que é o tubo ventrículo direito do tronco pulmonar, né? Pode ter um desenvolvimento de uma obstrução subaórtica ali por hipertrofia muscular. Então, não é isento de complicações. Nos pacientes que fazem o Senning ou o Mustard, né, fica com muita sutura ali no átrio, então são pacientes que podem ter muita arritmia atrial, podem evoluir com insuficiência tricúspide, a falência do ventrículo direito sistêmico, e aí isso serve também para a TGA congenitamente corrigida, então esse VD, ele vai ter que ser seguido muito de perto, essa tricúspide, né, o paciente vai ter que ter Holter seriado, às vezes se disponível até um looper, porque a cada ano de vida deles aumenta demais o risco de arritmia, principalmente bloqueio. Então, invariavelmente, são pacientes que vão acabar precisando de marca-passo e vão evoluir aí para um quadro de uma insuficiência cardíaca, né? Danilão, lembrando também do Jatene, da avaliação da coronária, né? Como você Sim. tem um implante, você também tem que seguir de tempos em tempo para avaliar como é que tá, como é que foi a questão da sutura, né? Como é que está sendo o desenvolvimento aí da coronária. Exatamente. Lembrar que essas coronárias, né, apesar da técnica cirúrgica de hoje minimizar isso, mas pode ter um dobramento, que a gente chama de kicking, né? Uhum. Pode fazer uma obstrução do ósseo da coronária e aí pode abrir um quadro de disfunção ventricular, uma isquemia, um infarto, né? Então, nesse caso, o angiotomo vai muito bem, né? Mas eventualmente também, dependendo do quadro clínico, né, a gente pode fazer o cateterismo também. Pois é, Danilo, eu acho que assim, pra gente, como cardiologistas, né, adultos, acaba que essas informações a que você falou acaba sendo mais importante, né? Sim, Tudo que a gente falou serve para explicar o porquê dessas alterações acontecerem, né? Mas o que a sim. gente acaba vendo é o acompanhamento desses pós-operatórios, né? Exato, Murilão. E duas coisas que eu acho que, assim, é obrigatório, né, a cardiologia de consultório ter em mente são a gestação, né, e participação em atividade física. Então, assim, esses pacientes, as mulheres com TGA corrigida, né, podem engravidar, até, exceto aquelas que já têm um grau de disfunção ventricular mais avançado, né, uma insuficiência ventricular grave, uma classe funcional 3 ou 4, ou que já tem uma insuficiência tricúspide severa, né. Então aí acaba sendo proibitivo nesses casos. E nos pacientes que têm função ventricular preservada, são óligo ou assintomáticos, e querem fazer atividade física, né? O ideal é fazer um teste ergométrico, pelo menos, né? Antes, para ver, né, se a capacidade física, se esse paciente não tem um potencial arritmogênico ao esforço, né? Mas também um Holter, alguma coisa, sempre investigar a possibilidade de arritmia, né, nesses pacientes. Mas, estando ausente todas essas alterações
que eu comentei, esse paciente também pode fazer uma atividade física. E lembrar também, Danilão, que esses pacientes precisam fazer a profilaxia para endocardite, né? Exato. São pós-operatórios de cirurgias complexas, então sempre lembrar isso durante o acompanhamento. Importantíssimo, Murilão, muito bem lembrado. Show de bola, Murilão. Vamos para aquele momento, então? Vixe, aqui que mora o perigo. Então vamos pro bate-bola. Bora. Murilão, TGA, qual que é a definição? Então, Danilão, TGA é uma cardiopatia congênita conotrucal que vai se caracterizar pela concordância dos átrios com o ventrículo, mas uma discordância dos ventrículos com as artérias. Ou seja, a aorta vai se originar do ventrículo direito e a artéria pulmonar se originar do ventrículo esquerdo. E Danilão, fala para mim as principais variações da TGA. Então lembrar que a gente pode ter aí a TGA clássica, que não tem nenhuma comunicação entre as câmaras, essa é a pior. A gente pode ter a TGA que tem uma CIA, que é geralmente um forame oval patente, e uma CIV, e aí pode ser perimembranosa ou por mau alinhamento, né? Você tem um desalinhamento ali anterior ou posterior, tá? Você pode ter também uma estenose pulmonar associada, tá? E você tem a congenitamente corrigida, né? Que é uma variação onde está tudo trocado. Você tem uma dupla discordância, você tem uma discordância atrioventricular e uma discordância ventrículo-arterial também. Murilão, quais são os principais achados no ecocardiograma? Então, Danilo, aqui a gente pode ver os vasos em paralelo, a aorta em relação à pulmonar. Ou então, a aorta ela pode estar anterior e à direita da artéria pulmonar. E Danilão, qual a principal abordagem imediata nesses pacientes? Então, pessoal, lembrar, naquele paciente que não tem uma CIA ou que tem uma CIA restritiva, não tem uma CIV, ou seja, aquele paciente que não tem mistura de sangue, que ele é 100% dependente da patência do canal arterial, a gente pode fazer a atrioseptostomia, né, que é o procedimento de Hashkin, onde a gente praticamente cria uma CIA, ali a gente vai com catéter balão e rasga o septo interatrial, e aí restabelece ali uma mistura entre o sangue oxigenado e o sangue não oxigenado, dando tempo aí pro procedimento cirúrgico definitivo, tá? Murilão, qual que é o principal procedimento cirúrgico hoje na TGA clássica? Então, o principal é a cirurgia de Jatene, né? Onde você vai ter uma troca, né, um reposicionamento da aorta com a pulmonar e uma conexão das coronárias na neo-aorta. Boa. Danilão, e da TGA congenitamente corrigida, quais são os principais achados? Então vamos lembrar aqui, pessoal, discordância atrioventricular. Então nós temos aí um átrio direito conectado no ventrículo esquerdo e um átrio esquerdo conectado no ventrículo direito. E nós temos também uma discordância ventrículo-arterial. Então a válvula pulmonar está nascendo no ventrículo esquerdo e a aorta está nascendo do ventrículo direito. Então, o que acontece? Isso restabelece a circulação em série, porém está tudo trocado e isso vai ter consequências, né, no futuro, principalmente aí disfunção do ventrículo direito, morfologicamente direito, que no caso é o ventrículo sistêmico, e, né, um risco arritmogênico muito alto, tá? Murilão, qual que é o procedimento cirúrgico de correção da TGA congenitamente corrigida? Então, nesses casos a gente tem o double switch, que é a troca atrial de Sennen e Mustard e a cirurgia de Jatene. Uma cirurgia mais complexa nesse caso, né? Boa.
E Danilão, para finalizar, fala pra gente o que eu tenho que fazer no acompanhamento, no segmento pós-operatório desses pacientes. Então, lembrar, né, que esses pacientes são pacientes que têm diversas suturas cirúrgicas, né, que têm o coração muito modificado. Então, a gente tem que estar preocupado com arritmias, né, principalmente aí arritmias atriais, como FA, flutter. No caso dos pacientes com TGA congenitamente corrigida, o BAVT, né? Os pacientes que fizeram já tênis, sempre ficar de olho na anatomia coronária e nos ossos das coronárias, dilatação da anel aorta, estenose dos ramos pulmonares, tá bom? E claro, sempre monitorar aí insuficiência cardíaca, disfunção ventricular, insuficiência valvar, sempre tem que estar atento. Então, esse paciente, ele precisa de um acompanhamento rigoroso com o cardiologista pediátrico na fase pediátrica e adolescência, e depois também com o cardiologista do adulto. Beleza? Boa, Danilão. Show de bola, Murilão. Show de bola. Murilão, vamos para os abraços então? Bora lá. Para quem que vai ser o abraço hoje? Então, Danilo, essa semana eu tive a noite da sabedoria, né? Virei R5 para R6 e comecei a seguir na unidade de emergência aqui da USP de Ribeirão. E comecei a ter contato com o nosso chefe da ecocardiografia, que inclusive faz bastante paciente pediátrico, o Dr. Gerson. Então, meu abraço vai pro grande Gerson. Show de bola. E o seu, Danilão, vai para alguém? Bom, então hoje eu vou mandar aqui para a equipe da hemodinâmica aqui do hospital onde eu trabalho aqui em Barretos, Hospital Nossa Senhora, para toda a equipe, para os técnicos, para os enfermeiros, para o pessoal ali da secretaria e para o Dr. Márcio e para o Dr. Matheus, que são os hemodinamicistas de lá também. Boa, Danilão. Isso, Murilão. Eu gostei do episódio, viu, Danilo? Um assunto difícil, até mesmo de falar, né? Sem poder desenhar como é que são as conexões. Dá até uma coceira na mão aqui, né, Murilão? A gente quer desenhar para o pessoal de casa entender, mas realmente, assim, é um assunto bem complicado, um assunto que a gente talvez precisa ler e reler várias vezes, né? Mas que, vez ou outra, cai no nosso colo, no consultório, e a gente precisa saber manejar esses pacientes, né? Pois é, Danilão. Murilão, então, para finalizar os avisos, né, voltando novamente, pessoal, ECG dominado, curso de eletrocardiograma do SupraCast com metodologia simples, eficiente e didática para você nunca mais passar aperto no seu plantão, tá bom? Sigam a gente aí nas redes sociais, tá? Lembrando, o lançamento do curso é dia 17 de março, tá? Entra lá no Instagram que vai ter o link para você poder acessar e comprar o seu curso. Tá? No precinho, viu, Murilão? Precinho assim, ó. O negócio tá de graça, viu? Ô, Danilão, tem coisa que vale a pena pagar, Danilo. Exatamente. Não adianta ficar arrumando desculpa. Já tô falando para vocês aqui que o precinho vai estar um precinho legal, viu? E, então, sigam a gente nas redes sociais, @SupraCast Cardiologia no Instagram, SupraCast Cardiologia no YouTube. Dê 5 estrelas pra gente, se inscreva no canal, isso aí ajuda demais a gente. E você que é o pé frio do seu plantão, o pessoal não tá mandando mais Supra, hein, Murilão? Ou não tá chegando Supra, ou o pessoal já desanimou mesmo. Vai falar que o povo parou de infartar agora. Exatamente, né? Então, pessoal, manda o seu Supra aí pra gente repostar, tá bom? E é isso, Murilão. Satisfação mais uma vez gravar com você, viu? Tamo junto, Danilão. Eu já tô à espera da próxima congênita, viu? Não queria te falar, não. Vamos ver que tem coisa pra falar, viu? Falou, pessoal. Falou, Danilo. Falou, pessoal.